E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre a diferença entre a radiologia na prática e a radiologia na teoria. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria que você já deixasse o like. E se você é novo no canal, não perde tempo e já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Sem contar que você pode também nos acompanhar nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgiroprof, onde lá você pode acompanhar todas as postagens, stories, participar de lives e radiologar de pertinho conosco. E o mais incrível, tirar todas as suas dúvidas. Eu também tenho aqui para contar para vocês a novidade, que é o Seja Membro, a turma exclusiva do Radiologando, onde vocês poderão aí e terão acesso a conteúdos exclusivos, como PDF de conteúdos, PDF de questões para poder praticar, simulado de concurso público, vídeo de conteúdos, vídeo de posicionamentos exclusivos, audioaulas, uma sala de aula virtual comigo e muito mais. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o Seja Membro, é só você clicar aqui no botão ao lado do botão do inscreva-se ou então conferir o primeiro link que está aí na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, muitos estagiários já ouviram falar, tudo que você aprende na teoria, esquece, que aqui você vai aprender tudo novo. Gente, isso não é verdade. Isso é fake news. Tudo que você aprende na teoria é colocado em prática. A diferença é que na prática nem tudo é como é na teoria. E daí você precisa utilizar métodos alternativos para poder realizar algum procedimento. Claro que esses métodos alternativos é baseado em conhecimentos científicos, onde a gente consegue reproduzir ali, basicamente, de forma similar o posicionamento ou procedimento que é realizado. Muita gente acaba se confundindo e pensando que a prática é soberana à teoria, sendo que, na verdade, é o contrário. A teoria é totalmente soberana à prática. Tudo que é colocado em prática, você precisa saber, no mínimo, um pouco mais em relação à teoria. Claro que na prática muitas coisas vão ser diferentes. Por exemplo, quando a gente vai fazer um AP de tórax, nem sempre a gente vai encontrar o paciente aí em decúbito dorsal total. Muitas vezes ele está em semidecúbito. Qual é a angulação que você vai colocar? 30 graus, 40 graus, 45 graus? Qual vai ser essa angulação? Depende muito com relação de como é que está o decúbito desse paciente. Sabemos que para realizar exame em pacientes politraumatizados, o paciente que está com gesso, a gente não deve mexer na estrutura. Mas, em alguns casos, a gente tem que pedir para o paciente fazer um posicionamento para a gente poder tentar melhorar a qualidade da imagem. Outro fator também bastante importante, nem sempre a gente vai conseguir utilizar doses muito baixas. Às vezes, o teu equipamento, o teu químico revelador, o teu processamento está aí com um rendimento baixo e você precisa aumentar o seu tempo de exposição para poder reproduzir uma imagem de boa qualidade. Então, pode acontecer algumas coisas na prática se diferirem da teoria. Agora, uma dica muito importante. Se você vai fazer um processo seletivo, se você vai fazer uma prova teórica, se você vai fazer um concurso público, o que quer que seja, o que vai priorizar é o que está na teoria e não o que está na prática. Pois a prática é a vivência, o dia a dia, e cada setor tem a sua rotina, mas a teoria é uma só. Por exemplo, pode acontecer que em um hospital realiza-se AP e perfil de coluna cervical. Em outro hospital realiza-se AP, perfil e transoral. Nesse mesmo hospital, pode realizar aí também um frontonaso, mentonaso e um perfil de face. Já no outro, é só frontonaso, mentonaso e talvez adiciona-se um HITS, dependendo aí do protocolo. O fato é que a radiologia, ela é sim diferente da teoria em relação à prática, mas busca-se aplicar na prática tudo aquilo que a gente estuda e vê na teoria, principalmente com relação aos atendimentos, com relação ao paciente. Claro, algumas coisas elas são bem estabelecidas, como por exemplo nos protocolos associados à tomografia, ressonância, densitometria, medicina nuclear, radioterapia, mas raio-x, mamografia geralmente
sempre tem ali alguma coisa a mais que a gente pode encontrar com relação à prática. Por exemplo, muitas vezes a gente não vai encontrar a tábua de Merchan para poder realizar o método especial de Merchan. Muitas vezes a gente não vai encontrar o cilindro de extensão para poder realizar o exame bem mais colimado. Muitas vezes nós não iremos encontrar luvas plumbíferas para poder oferecer para o acompanhante, para poder segurar ali o paciente caso seja necessário. Então, algumas coisas podem se diferir em relação à teoria, mas que na prática, como eu acabei de dizer, conta muito a experiência, a vivência. Tá, professor, e como é que eu vou saber o que é que eu vou ou não utilizar da teoria para poder focar mais? Não tem isso. Na radiologia, não existe assuntos que você deve focar mais ou focar menos. Foque em todos os conteúdos, pois todos os conteúdos eles são válidos. Por exemplo, eu tenho certeza que você já pensou, ou possivelmente vai pensar a partir de agora, de fazer uma prova de concurso público. E todo mundo tem aquela dúvida: o que é que eu vou estudar? O que é que vai cair na prova? Muita gente vai lá no Instagram perguntar: professor, eu vou fazer uma prova de concurso público, vou fazer um processo seletivo, o que é que vai cair na prova? Ué, vai cair tudo relacionado à radiologia. Tá, mas o que é que eu devo focar mais? Se o aluno ele focar em todos os conteúdos de forma regular, ele vai saber que todos os conteúdos são importantes. Ah, professor, mas eu dei uma lida, já sei. Será? Bom, eu particularmente sempre estou revisando ali, sempre estou lendo e relendo os conteúdos que eu já estudei no passado, para poder saber se realmente eu me mantenho aí atualizado e se eu sei das informações. Então, se eu basicamente preciso ali estudar, imagina para quem está começando agora os estudos. Precisa focar em todos os conteúdos. Como eu acabei de falar, não existe conteúdo mais importante ou menos importante. Todo conteúdo é importante. Todo conteúdo ele é cobrado, uma hora ou outra. Não deixe para se preparar em cima da hora. Se prepare antes, estude antes, esteja prevenido, porque quando chegar na hora, você já vai estar um pouco mais tranquilo e não vai sentir-se pressionado para poder estudar um monte de coisa ao mesmo tempo e ter aquela sensação de que não vai conseguir. O que acontece com muita gente. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam focando só na questão prática e esquecem na teoria. Existem profissionais que têm 5, 10, 15 anos de prática, mas quando vai para uma prova teórica, erra quase todas as questões, quase toda a prova. Por quê? Está acostumado só com a prática e esquece da teoria. Então, gente, a radiologia é uma associação entre a teoria e a prática. E isso é muito importante. Então é importante você saber a teoria dos raios-x, a teoria da formação dos raios-x, a teoria com relação à radiobiologia, a teoria com relação à mamografia, tomografia, ressonância, densitometria, radioterapia, medicina nuclear, todas as áreas, odontologia, veterinária, porque quando você chegar na prática, você, no mínimo, vai ter uma noção do que é visto ou do que é dado na teoria. E assim você consegue ter um aproveitamento melhor. Sabe, muitas vezes algumas pessoas têm medo quando vai para o estágio. Por quê? Não tem a prática. Mas se ela souber exatamente o que é um posicionamento, como realizar o posicionamento, ela vai conseguir ali se sentir mais segura para poder realizar o exame. E outra, não é só saber realizar o posicionamento. Tem que saber mexer na máquina, tem que saber lidar com um paciente. Muitas vezes as pessoas acham que estudar psicologia no curso de radiologia é balela, é coisa que não vai adiantar de nada. Mas chega, pega um paciente que possui alguma deficiência, pega um paciente que possui alguma limitação ou um paciente estressado e acaba não sabendo lidar com toda essa situação. Então é importante a gente saber tudo isso na teoria. Para quê, gente? Aplicar na prática. Garanto a vocês que a radiologia, na teoria, ela pode ser diferente na prática, mas que é muito importante você saber a teoria para você poder aplicar na prática, tá certo? Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, estudem. Não fiquem com essa sensação de tipo, ah, já estudei, tô sabendo. Não, não.
porque eu posso garantir a você que se passar um mês sem você praticar, se passar 3, 6 meses sem você praticar, você esquece de tudo, tudo, que nem o início você lembra. Então, sempre esteja estudando, sempre esteja revisando, e o Radiologando está aqui para te ajudar. Temos vários vídeos postados, não só de posicionamento, mas também de dicas para estágios, dica para estudos, dicas de como estudar posicionamento. Lá no Instagram, a gente posta muitas dicas legais, tanto nos stories, como no feed, como também nas lives que são realizadas para poder te ajudar a se tornar um profissional cada vez melhor. Então, saiba que você precisa não só da teoria, mas também da prática. Nunca exclua um. Ah, professor, então eu vou focar só na teoria. Também não é assim. Você precisa ter um pouco de prática para você ter aquela experiência. Por isso que o estágio supervisionado é tão importante para este processo, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam das dicas e também sobre esse tema? E aí, tirou a sua dúvida? Eu espero que sim. Mas caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta, não hesite, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? Nos acompanhe também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgilprof. E fique por dentro de todos os assuntos relacionados à radiologia e também às novidades. E se você quiser saber um pouco mais, seja membro e receber aqueles conteúdos exclusivos, é só vocês clicarem aqui no primeiro link que está na descrição, ou então clicar aqui no botão ao lado do inscreva-se, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então eu encontro com vocês num próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Valeu!